O Leandro Pablos Rossetti é cirurgião vascular e hoje nos fala sobre a trombose. Eu posso conversar com ele daqui, diretora? Então vou conversar daqui mesmo, que assim vai mais rápido. Leandro, boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde, tudo bem, Rita Maria? Tudo ótimo e é um prazer tê-lo hoje aqui no Mulher.com, principalmente em função da data e do conteúdo, do tema que o senhor nos trouxe hoje, viu? Muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer, porque é tamanha importância a gente ter a conscientização dessa doença, né, que pode trazer tanta gravidade aí para os pacientes, e poder ter essa oportunidade de falar sobre o tema é muito gratificante. É interessante porque a gente não pensa assim, eu tenho risco de trombose. Até o momento em que você passa pelo risco, o médico faz a avaliação da sua saúde e aí você tem que tomar muitos outros cuidados, né? Tem as meias, a cirurgia, tem tanta coisa que aí envolve, depois da descoberta, não só do risco da trombose ou da própria trombose, né? Eu gostaria que o senhor falasse conosco, aproveitando que é um dia de conscientização, o que as pessoas devem observar como prevenção e até mesmo atenção para evitar que essa doença venha fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Então, eu gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o que é a trombose, né? A trombose, na realidade, ela é a formação de um coágulo. Como acontece quando a gente se machuca, por exemplo, e o organismo ele consegue parar o sangramento formando esse coágulo. Só que esse coágulo ele ocorre no interior das veias mais profundas. Normalmente acontece principalmente na perna, mas pode acontecer em diversos outros locais. E esse coágulo na perna ele pode se deslocar para outras regiões, sendo a principal complicação o caso da embolia pulmonar, o que tem um risco bastante grave que pode levar inclusive à morte. Aí é importante a gente ter os sinais de alerta. Os sinais de alerta para prevenir que são muito eficientes, né? Então a gente saber que o inchaço de uma única perna, de uma hora para outra, então inchou a perna e de início súbito, associado a muita dor e o endurecimento, principalmente da região da panturrilha, deve sempre acender uma luzinha que pode ser o caso de uma trombose. E aí o paciente tem que procurar o pronto-socorro de imediato para então se faça o diagnóstico e assim se previne as principais complicações. Você falou muito bem sobre a prevenção. Essa é uma doença grave, mas que pode ser prevenida. E prevenida principalmente com um estilo de vida mais saudável. Então, uma boa alimentação, atividade física. Aqueles pacientes que têm varizes devem tratar suas varizes, porque varizes é sim um fator de risco para o desenvolvimento da trombose. As mulheres aqui, é muito importante a gente lembrar que até os 45, 50 anos, a mulher ela pode fazer uso do anticoncepcional, ter as gestações, né, aquele período pós-parto também, o risco eleva muito em relação ao paciente, né, que já está fora dessa idade e até mesmo os homens nesse período. Então é um sinal de alerta importante que deve ficar aí e ser de atenção e ter esse dia especial aí para a gente lembrar sobre a trombose. Você falou sobre as mulheres, mas citou também de maneira rápida os homens. Ou seja, a partir de que idade estas pessoas, homens e mulheres, estão assim mais suscetíveis a ter esse problema da trombose? A gente sabe que a trombose ela pode acontecer nos mais variados períodos de vida do paciente, mas ela é muito mais frequente com o passar do tempo. Então, as pessoas mais idosas vão ter mais risco de desenvolver trombose. Mas a gente tem paciente com 16, 17 anos, que a mulher, principalmente, que faz uso do anticoncepcional e pode desenvolver nesse momento da vida muito jovem ainda, né? Então, assim, o risco, ele acontece em todas as faixas etárias, mas aumenta muito com a idade. Bom, e o que nós não queremos, doutor, é passar por estes riscos. Então, de maneira preventiva, os exames aos seus médicos de confiança já vão indicar alguma coisa? Qual é o tipo de exame que poderia falar, olha, esta pessoa está com risco de trombose? Existe esse exame específico?
Um exame específico para a gente desenvolver, avaliar o risco de trombose, ele não existe. O que é que a gente tem? A gente tem esses fatores de risco que um paciente pode apresentar, né? Então, o que eu falei, uso do anticoncepcional, um trauma, então às vezes fraturou a perna, vai para o ortopedista, usa aquele gesso, fica paradinho, tem um risco maior de desenvolver trombose. Aí ele ficar hospitalizado, internado muito tempo também aumenta o risco. Câncer, por exemplo, também é um fator importante para desenvolver a trombose. E aí o que acontece? Você passar regularmente com o cirurgião vascular apresentando esses fatores de risco, a gente consegue aí diminuir, né, fazendo a prevenção com uma meia elástica adequada, com remédio, quando bem indicado. E o melhor exame para a gente diagnosticar a trombose é o ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler. Bom, mas vou aproveitar o dia de hoje, aproveitar o seu conhecimento e a sua presença no Mulher.com para nos dar uma dica. A gente ouve falar assim, não, mas eu vou para a China, eu vou para a Austrália. Gente, mas para o Japão, 12 horas, mais de 12 horas de viagem, porque tem as paradas e etc. E aí o pessoal fala, mas viagens longas, para quem tem problemas na família já de trombose, não é recomendável fazer esse tipo de viagem. O senhor nos orienta o que em relação a isso? Porque as férias estão chegando, hein? Está mais perto do Natal, de dezembro e janeiro do que qualquer outro mês. E aí as pessoas querem se programar para fazer as suas viagens mais longas. Sim, as viagens longas, é que um dos fatores de risco mais importantes aí é quando você fica muito tempo parado, muito tempo sentado, por exemplo, no avião, sem se movimentar, então sem levantar, né, sem caminhar ali, essa dificuldade de se movimentar facilita desenvolver a trombose. Então, sim, é um fator de risco. Aí é importante você passar com o cirurgião vascular, quando bem indicado, e usar uma meia elástica, aquela meia compressora, porque ela vai facilitar o sangue de voltar em direção ao coração e aí você ter essa diminuição do sangue ficar paradinho, porque o problema da trombose acontece por 3 coisas principais. Ou é um problema do sangue mesmo, um sangue que fica mais grosso, vamos dizer assim, mas é que na verdade você tem algum fator genético que possibilita desenvolver a trombose, que são as trombofilias, né? Ou você teve uma lesão, por exemplo, um trauma, ou você ficou muito tempo paradinho, que é o que eu falei ali em relação ao voo longo, em relação à internação, que você fica muito tempo deitada, ou você mesmo usar um gesso com um ortopedista, por exemplo, entendeu? Então, é importante a gente se movimentar durante o voo. Então, a cada 2 horas tem que levantar e andar dentro da aeronave. Você tem que usar uma meia elástica, evitar o consumo de bebida alcoólica, porque às vezes você consome muita bebida alcoólica, acaba dormindo e acaba não se movimentando, então aumenta o risco. Você também tem que tomar muita água para tá aí com a hidratação em dia e poder ter essa prevenção. Em alguns casos específicos, e aí muito bem selecionados, a gente indica uma medicação para prevenir, mas não é a grande maioria, né? Mas se a pessoa vai fazer uma viagem longa como essa, vale a pena passar por um cirurgião, por um médico vascular? Sim, vale a pena, principalmente para a gente identificar esses pontos de risco e aí sim determinar se vale a pena fazer uma prevenção mais intensa, aí, né? Uma orientação, por exemplo, da medicação ou somente essas outras recomendações que eu falei. E olha, o que nós estamos falando aqui para avião vale também para viagens longas em que você vai ficar muito tempo sentada no seu carro ou em outro veículo, né? Então, o importante é esse movimento, não é, doutor? Esse movimento. É como o que eu sempre recomendo é o movimento de acelerador do carro. Então, com a perna, você faz esse movimento aqui, você está ativando a musculatura da batata da perna, e aí isso vai favorecer o sangue de voltar ao coração e ter menor aí a chance de desenvolver a trombose. E olha, tem gente que reclama da meia, essa meia que faz compressão, que pinica, que espreme, que aperta, que não sei o quê, mas ela é necessária e ela é realmente um apoio
na prevenção do que nós estamos falando aqui, que é a trombose. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, nós já estamos disponibilizando os seus contatos e agradecendo por estar conosco hoje, nesse dia de conscientização e informação sobre a trombose. Eu fico muito feliz por essa oportunidade e agradeço. Mais uma vez, obrigada.